Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Futura FM, mais uma sexta-feira, juntos e ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura. Meu abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa. Na sexta-feira, semana passada, nós não pudemos estar aqui juntos, porque houve um problema técnico e a gente não pôde transmitir o programa ao vivo. Só serviu para aumentar a saudade e hoje a gente se reencontrar aqui com um convidado mais do que especial. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Nos Bastidores da Política o nosso prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves. Então é com ele que nós vamos conversar hoje. E você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento para o Christian através do Facebook da Futura FM. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook também. O Facebook do Tenente Melo também está transmitindo ao vivo o nosso programa. Então fique à vontade, caro ouvinte, para mandar a sua pergunta para o nosso prefeito hoje. Nós temos aqui 1 hora de conversa com ele. O Duarte apanhou um pouquinho aqui no início do programa, porque ele não conseguia me deixar magro na tela, né, Duarte? Por isso demorou um pouquinho para entrar no ar, mas acabou dando certo. Mais uma vez juntos, temos aí muito assunto para tratar, Duarte, muita coisa para conversar. Na Câmara, segunda-feira, nós tivemos votação de alguns projetos aí, e eu estou muito feliz com a aprovação em segundo turno, e foi por unanimidade que a Câmara aprovou um projeto de nossa autoria, que atualiza os produtos que podem ser comercializados nas bancas de jornais e revistas. Você, caro ouvinte, quando passa aí nas ruas de Itajubá, no calçadão, na região central, no mercado ou na rodoviária, sempre tem uma banca ali de jornal e de revista. No entanto, esses jornaleiros, esses profissionais têm sofrido muito aí nos últimos anos. Por quê? A quantidade de pessoas que compra jornal, que compra revista, está diminuindo cada vez mais, em razão da internet, em razão da facilidade com que a informação chega. E eles ficaram, então, limitados em suas atuações. Não sei se o ouvinte sabe, mas as bancas eram limitadas, só podiam comercializar produtos bem determinados. Revistas, álbum de figurinha, jornal, enfim, coisas bem restritas. E isso estava inviabilizando o negócio dos jornaleiros. O que nós fizemos, então? Baseado em projetos de lei de outras cidades, capitais, cidades maiores que nós adotamos esse aqui também em Itajubá. E a Câmara aprovou na última segunda-feira. Agora, as bancas de jornais e revistas também podem comercializar outros produtos, inclusive itens locais, itens artesanais, né, da cultura local da cidade e da região. Isso permite que os nossos jornaleiros tenham mais facilidade de vender o seu produto, de manter o seu negócio sustentável. Isso, gente, se deu porque havia uma movimentação aí por parte de alguns que queriam proibir os jornaleiros de vender produtos diversificados, inviabilizando então o seu negócio. Em vez de atrapalhar, a nossa função é ajudar e permitir que eles possam sustentar o seu negócio de maneira legal, correta, regulamentada e vendendo os seus produtos. Então fica aí o nosso abraço para as bancas de jornais e revistas, os jornaleiros que estão em Itajubá, que serão beneficiados com essa nova lei, que será sancionada pelo nosso prefeito na próxima terça-feira. Já sei dessa informação, já fui informado que na terça-feira o nosso prefeito vai assinar sancionando essa lei e aí passa a vigorar em Itajubá. Tivemos algumas outras votações também, tem uma delas um pouco mais polêmica aí, que é o tal do projeto de lei que traz transparência, essa é a palavra que se usa, liberando o nome de todas as pessoas que foram vacinadas. E você é a favor ou contra isso? E quem é a favor? Por que até hoje não divulgou a lista, se a lista já está nas mãos de todos os vereadores e do promotor de justiça também? Por que tem vereador que defende tanto isso na internet, mas não tem coragem de ir lá e colocar a lista na sua rede social? Porque ele sabe que se fizer isso, gente, ele vai ser processado. Assim como o governador Zema está sendo processado, porque divulgou a lista a mando dos deputados. Os deputados exigiram que o governador Zema divulgasse a lista. Resultado, está lá sendo processado. É uma informação sensível, é uma informação que muitos juristas discutem, que não pode ser divulgada, e a Câmara de Itajubá está discutindo isso. Na próxima semana, essa discussão entra em segundo turno. Acompanhe você também, né, o que está acontecendo lá. Vamos agora passar, Duarte, já vou aqui chamar o nosso
o nosso convidado de hoje, porque como é o prefeito, tem muita pergunta, com certeza, e muito assunto para tratar. Então eu não posso ficar enrolando aqui com outros assuntos, não. Não posso ficar elogiando o Luciano hoje, não posso ficar falando mal do Matheus que não está nos ouvindo, né, Duarte? O Matheus, Christian, nos abandonou aqui, tá? Por um motivo nada justo. Estudante da Unifei. Tem que dar atenção pro seu estudo. Grande abraço, Matheus. Eu sei que você está nos ouvindo aí, meu amigo. Gente, é com muita alegria que eu recebo hoje esse moço que eu posso chamar de meu amigo, porque já fui eleitor dele várias vezes, ele sabe disso. Na época de Imbel, era nele que eu votava para vereador, ele era ainda um menino, e conheci ele nos palanques da vida, dançando com a Lília lá no Clube 16, nas festas que a gente organizava. Hoje a gente tem orgulho de chamar ele de nosso prefeito, e a gente sempre torce muito pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é o sucesso da nossa cidade. E ele sabe disso, que tem na gente aí um grande parceiro, uma pessoa que confia muito no trabalho dele e que torce muito para que ele vá sempre em frente. Hoje recebemos no nosso programa Christian Gonçalves, prefeito de Itajubá. Bom dia, Christian, seja bem-vindo ao Nos Bastidores da Política. Bom dia, Tenente Melo, bom dia, Duarte, bom dia, ouvintes da Rádio Futura, bom dia, né, em especial a todos que acompanham aqui o programa Nos Bastidores da Política. Eu fiquei aqui, né, te ouvindo e escutando um pouquinho das notícias e vejo a tua desenvoltura. Além do papel realizado como vereador, também aqui como comunicador, Melo. Então é gratificante demais, né, ter um amigo, um parceiro sempre evoluindo. Então parabéns aí pelo programa e para mim é um prazer, uma honra estar aqui nessa manhã de sexta-feira batendo um papo, né, sobre tudo que está acontecendo aí na nossa cidade, sobre um pouquinho do trabalho que o nosso time vem realizando aí no desenvolvimento da nossa querida Itajubá. Só lembrando, Christian, que eu comecei aqui, não sei se você vai lembrar, mas nas manhãs de sábado, quando a gente se encontrava aqui, eu, você, o Rodrigo Rieira, o Robson, a gente estava sempre aqui batendo papo, discutindo, falando sobre política, isso lá em meados de 2012, 2011, por ali. Bons tempos. Christian, eu quero começar nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta que eu acho que as pessoas não estão acostumadas a fazer quando vão entrevistar o prefeito. Eu quero saber o seguinte, nós estamos aí terminando maio, hoje é dia 21 de maio, 5º mês de mandato já. Como dizia nosso amigo Rodrigo Rieira, já se foram aí 10% do seu mandato, que cada mês é 2%, ele falava sempre isso nas nossas reuniões. Cada mês vai embora 2% do nosso mandato, então temos que trabalhar muito, não tem tempo a perder. Eu pergunto o seguinte, como é que as suas 3 meninas estão enfrentando esses 5 meses? Eu falo meninas com todo o respeito e carinho que a gente tem pela Lilian, sua esposa. Como é que as suas 3 meninas estão encarando esses 5 meses aí, recebendo o prefeito municipal toda noite em casa, quando chega, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho e dedicação? Como é que está na cabeça das 3 aí? Eu falo, todo mundo, quando o prefeito vai, faz uma pergunta ligada à prefeitura, né, de caráter profissional, então é legal responder uma pergunta pessoal, Melo. Fala que não... são 3, né? Eu falo, para minha esposa é mais fácil um pouco, porque ela é uma grande apoiadora, ela incentiva, ela fala da importância de pessoas de Deus envolvidas com políticas para trabalhar realmente para aqueles que mais precisam. Então ela sabe que é sacrificante. Eu falo que várias vezes eu saio de casa, elas estão dormindo. Eu chego em casa, elas também estão dormindo. Então é o dia inteiro fora, realmente é um tempo muito corrido. Mas por parte da minha esposa eu tenho total apoio, ela é uma grande incentivadora. Claro que por parte das meninas, né, ainda crianças, a Olivia está com 5, a Lavínia com 8, elas sentem um pouquinho mais a falta do pai, mas eu falo que eu tento ser um paizão também, né? Sempre naqueles intervalinhos, quando a gente tem uma brecha, o dia que for, de estar junto, de estar próximo, de estar acompanhando, de sentar para ler um livro, de sentar para montar uma brincadeira. Então eu tento ser um bom pai, um bom marido também. É claro que não com todo o tempo que nós gostaríamos de dispor, né, a elas, né, as minhas 3 meninas, as minhas 2 princesas e a minha rainha, mas elas entendem com certeza, né, por causa de tudo que está acontecendo na cidade, até o momento, inclusive, que nós estamos vivendo, esse momento de grande dificuldade por causa da pandemia. Isso vai se ajustando e eu não tenho dúvidas que elas são, na verdade, a recarga da minha bateria para a gente continuar seguindo em frente. Eu perguntei isso, Christian, porque um dia desses, acho que no ano passado ainda, eu estava conversando lá no colégio, 19 de março, onde eu dou aula, conversando com a Isabela, filha do saudoso professor Paulo César, e ela falando, foi até no dia que vocês foram, acho que foi 2019 isso, né? Você e o Rodrigo foram lá. E aí ela falando, nossa, como é que vocês aguentam essa vida, essa correria e tudo? E surgiu exatamente esse assunto.
mais do que nós, né, o político, o homem público, a pessoa que está ali à frente, quem sofre é a família. Porque a família não está no mesmo ritmo, ela não está mergulhada diretamente no assunto, mas está diretamente envolvida. E acaba indo um reflexo para eles também. São os que mais sentem, com certeza, mas é o que eu falei, né? Quando a gente tem apoio, né? Elas são sustentação para a gente seguir em frente. É a recarga da nossa bateria. E a gente precisa estar sempre inteiro, né? E sempre pronto para seguir ajudando a desenvolver a nossa cidade. E é isso que a gente tem feito. E é isso que eu recebo, né? Por parte da minha família. Aí eu vou ampliar o leque, né? Por parte dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meus cunhados, minha sogra, minhas cunhadas, todo mundo entende o trabalho, entende a importância do trabalho e são hoje um esteio, né? Base para que a gente venha desenvolvendo aí na cidade. Eu tive esses dias, tem umas 2, 3 semanas, elas foram lá na prefeitura, fizeram uma visita para mim lá. Eu vi a foto no seu Instagram. Eu postei, era umas 19 horas mais ou menos, final de tarde. Foram buscar o pai. Vamos para casa. Foram lá dar um oi. E foi gostoso recebê-las no gabinete, já tinha terminado a última reunião do dia e foi gratificante. Não tem nada, Cristian, que substitua a base da família. Se a família te dá a base, dá a estrutura pra gente trabalhar, a gente vai em frente e vai firme. Para você, ouvinte que quer mandar sua pergunta, pode mandar à vontade aqui pelo Facebook, tá? Nós vamos fazer aqui toda a coletagem das perguntas. Eu vou passar, Cristian, por todos os assuntos da prefeitura, vamos fazer dessa forma, e a pergunta que ficar para trás a gente faz no final do programa para o ouvinte poder ficar acompanhando e ficar satisfeito. É lógico que nós vamos encerrar falando de Covid, porque aí fica todo mundo esperando até o final. Todo lugar que a gente vai tem que falar de Covid, não tem como fugir disso. É o assunto do momento, né? A gente tem algumas novidades, a gente está desenvolvendo desenvolvemos um sistema para o pessoal fazer o cadastro das comorbidades, as vacinas estão chegando, recebemos hoje, né, a notícia de que vamos ter mais uma quantidade significativa de doses chegando aí, então, na próxima semana. Então as coisas estão caminhando. A gente vai falar. Então no final do programa a gente fala isso. É bom que fica todo mundo esperando, porque Covid é o assunto do momento? Temos que falar sim, mas tem muitas outras coisas acontecendo que é importante nós estarmos por dentro. Até pra gente não ficar por aí acreditando em fake news ou informações distorcidas que são divulgadas. Então vamos aqui fazer uma varredura pela prefeitura, vamos pelas secretarias, ver o que está acontecendo em cada uma delas. E aí, ao final, a gente encerra falando de 2 assuntos que estão bombando no momento aí. A Covid e, relacionado a ela, também a volta das aulas presenciais. E aí, vai ter, não vai ter? Como é que funciona isso? Vamos começar aqui, bem leve, bem light. O Cristian querendo tirar foto aí. Vou postar. Ô, Duarte, aparece na foto ali. É o Luciano que está agora. O Luciano voltou. Aí. O Cristian veio com a camisa parecida com a minha, gente, ó. Só para agradar o apresentador, para não fazer pergunta complicada, Luciano. Será que é? Não, eu falo que aqui não. Você sabe disso, eu sou aberto, sou disposto. Assim, a gente sabe disso, vai. Pro fácil e pro difícil, o importante quando você trata com a verdade, não existe pergunta impossível de ser respondida. Exatamente, eu concordo plenamente com você. Quando você está muito seguro do que você está fazendo, não existe pergunta difícil. Pelo contrário, é até bom fazer as difíceis, porque senão as difíceis ficam sendo feitas só de maneira indireta, pelas redes sociais. E aí a pessoa acaba sem ter a resposta correta daquilo. Mas vamos lá, começar de um assunto bem tranquilo. Secretaria de Esportes, nosso amigo Júnior, que está lá à frente da pasta, toda a equipe do Júnior, um abraço para ele, a gente tem conversado bastante aí nos últimos dias. Cristian, como é que estão os trabalhos aí à frente da Secretaria de Esporte? A gente sabe que, apesar de tudo travado, né, muitas atividades suspensas, a gente vê as Olimpíadas foram atrasadas em 1 ano, então é difícil trabalhar, mas tem que ser feito alguma coisa, tem que ser trabalhado mesmo assim. Como é que estão os trabalhos à frente da Secretaria de Esporte com o nosso amigo Júnior, secretário? Melo, tem diversas pastas, né? Eu falo que a pandemia ela veio para mudar a forma da gente entender, da gente comportar, né, dentro do nosso dia a dia. E a Secretaria de Esporte e Lazer é uma delas, afinal de contas, parte, né, do que acontece lá se dá com aglomeração, se dá com aproximação. E o que a gente está usando nesse momento, como que a gente tem usado esse momento? A gente chama de amolar o machado, né? Porque a vida vai retomar. Nós vamos ter nossas vidas retomadas, a gente vai voltar, né, com atividade dentro do ITC, do jeito que a gente acredita que ele deva funcionar aí, atuando com aproximadamente 1.000 crianças por dia na prática de esporte e assuntos correlatos, né, para que a gente possa desenvolver as nossas crianças. Então, o que principalmente o esporte, a Secretaria de Esporte tem feito é exatamente isso, é se preparando
para quando a gente puder, né, ter esse reencontro de novo, essa aglomeração entre as pessoas, a gente desenvolver as atividades aqui de esporte e lazer na cidade de Itajubá. Algumas coisas menores vêm acontecendo, né, realizações menores vêm acontecendo. A gente está atuando dentro da estruturação das nossas áreas de lazer dentro dos bairros, identificando necessidade de tela, de rede, de iluminação em algumas áreas. Então isso o pessoal está... Nós estamos estruturando a cidade de Itajubá para quando a gente puder, né, ter essa prática totalmente liberada do esporte, que ela aconteça da melhor maneira possível. Então é uma pasta que eu tenho um carinho muito grande. Quem me conhece sabe que eu sou um desportista, gostaria, né, até de praticar mais do que eu pratico hoje. Eu falo que já tem meses que eu não bato a minha bola. Mandar um forte abraço, inclusive, para toda a turma lá do Vasquinho. Tô louco para estar no domingo de manhã, mas a gente não consegue parar, né? Então isso me impossibilita um pouco. Mas brevemente nós todos, né, vamos estar aí praticando atividade, vamos estar jogando bola. E isso é um programa que o esporte é uma das bases do que a gente chama de medida certa, que é algo que nós vamos implantar também na cidade de Itajubá para ajudar, né, a população a controlar, ter uma saúde melhor. E não só ligada à saúde, mas atividade física, boa alimentação, um trabalho também espiritual, um trabalho social, um trabalho de controle financeiro. O Medida Certa ele é amplo, trata dos mais variados assuntos que estão ligados diretamente ao ser humano. Então esse é um programa que nós iremos implementar na cidade e a Secretaria de Esporte está diretamente ligada a ele. A gente passou por uma discussão parecida com essa, o Cristian, lá na Câmara, que a gente está... foi aprovado agora em primeiro turno na Câmara, na última segunda-feira, um projeto de lei que reconhece as atividades físicas, né, de educação física, como atividade essencial. Exatamente indo nesse sentido, né, a importância da atividade física para a saúde. E também já está em tramitação, você falou a questão espiritual, né, de um outro projeto também que considera as atividades religiosas como uma atividade essencial. Porque a saúde, ela tem a saúde do corpo e tem a saúde do espírito. E a gente tem visto isso também. Nesse momento difícil pelo qual passamos, muitas pessoas têm perdido o chão, não exatamente por razão física, mas por razão, né, psicológica, espiritual. A falta de um apoio espiritual tem feito as pessoas aí perderem meio o norte e esse suporte tem que ser dado também. Por isso que eu falo que o Medida Certa é um programa amplo que trata das mais variadas áreas que estão relacionadas ao desenvolvimento do ser humano. Parece que é uma coisa difícil, mas não é. É só a gente, resumindo, né? É a gente ter uma capacidade, né, de entregar nossas vidas nas mãos de Deus, mas fazer aquilo que precisa ser feito, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, se relacionar socialmente com os seus familiares, com os seus amigos, ter uma profissão, ter uma renda que você possa se sustentar. Então, isso tudo, na verdade, é a Medida Certa. Ele é um programa amplo que vai mudar a vida da cidade de Itajubá, né, daquelas pessoas que realmente estão precisando. Bom saber. E esse trabalho da Câmara, né, Melo, com relação ao que é essencial, eu falo que hoje é uma discussão que pegou todos de calça curta lá atrás, quando a pandemia chegou, mas agora, né, que a gente passou, espero eu que a gente tenha passado pela pior fase já, tendo em vista que nós já temos mais de 20 mil pessoas vacinadas em Itajubá, diversas que já contraíram o vírus, a gente entende, né, ao menos é o meu entendimento, que hoje acaba tudo sendo essencial. Porque se a pessoa está trabalhando, se ela depende daquele trabalho dela para poder levar sustento para dentro de casa, tudo é essencial. A gente não pode tirar nenhum tipo hoje de trabalho, nenhum tipo de atividade de qualquer pessoa que seja como essencial. Então, a gente tendo esse pensamento, a gente não pode parar, a gente tem que continuar seguindo em frente. Lembrando, né, faça aquele apelo, manter distanciamento, utilizar a máscara e higienização das mãos. E a gente vai ter que seguir a vida em frente. Todo cuidado é bem-vindo nesse momento. Seguindo aqui no esporte, vamos agora para a cultura, Secretaria de Cultura, temos também a equipe toda trabalhando lá. Temos visto aí um trabalho forte na questão da lei Aldir Blanc, que tem permitido que alguns artistas Sim. possam desenvolver seu trabalho nesse momento de limitação, de restrição. Como é que estão os trabalhos relacionados a isso? Ótimo. Foi talvez, né, junto com algumas áreas, uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Afinal de contas, a parte de cultura, lazer, ela está ligada diretamente à aglomeração, para o artista poder se apresentar, as pessoas poderem se reunir, restaurantes, bares, final de semana, shows. Essa turma foi quase que na lona. E aí o governo federal
teve a iniciativa, a gente não pode deixar aqui de destacar, né, uma excelente iniciativa que, de alguma forma, contribuía com esses artistas. Então a Lei Aldir Blanc ela veio para isso, para poder oferecer um cachê a esse artista, que ele pudesse se apresentar de maneira online, então praticamente que isolado, com poucas pessoas, né, uma restrição muito grande, só naqueles que estavam trabalhando na produção do evento. E isso aconteceu em Itajubá ano passado, e estamos encerrando agora, né, para que a gente possa fazer uma planilha, uma apresentação, e provavelmente, quem sabe, a gente tem aí, né, um segundo momento da Lei Aldir Blanc para que os artistas da nossa cidade e do Brasil todo possam ser de novo, né, recompensados com essa dificuldade que a pandemia propôs a todos eles. E paralelo a isso também a gente tem um trabalho também de amolar o machado, que é feito junto com a Secretaria de Educação, porque a gente quer utilizar, né, os nossos equipamentos, principalmente na área de cultura, que é o Teatro Municipal, para ofertar, quando pudermos, aulas de canto, de música, de instrumentos às nossas crianças aqui na cidade de Itajubá. Dança, enfim, tudo que estiver relacionado à arte, à cultura, dentro do Teatro Municipal. Isso um trabalho paralelo, né? Tanto a Secretaria de Cultura quanto a Secretaria de Educação. Essas apresentações gravadas, né, dos artistas foram feitas no teatro, a maioria delas ou todas? Foram no teatro. A gente montou uma estrutura muito legal lá, sabe? Coisa profissional, com painel de LED, som profissional. O teatro, parte disso, ele já oferece isso a todos nós que utilizamos o teatro, né? Principalmente os artistas. Mas a gente também, né, colocou lá uma estrutura diferenciada para que pudesse ser um chamariz para aquelas pessoas que assistiam, né, as lives aí dos nossos artistas da cidade. Isso aconteceu no passado e agora também. E agora eu falo, infelizmente a gente fica assim, às vezes um pouco de mãos atadas, porque desde o início do ano até agora, na pandemia, a gente não recebeu ainda recurso para que a gente pudesse, né, tentar utilizar de uma maneira melhor os recursos no enfrentamento à pandemia e também na defesa de todas as áreas. Então fica aqui só um choro, né, que a gente não pode deixar de fazer, mas a gente vem trabalhando da melhor maneira que a gente pode. Vamos dar um pulinho agora na Secretaria de Defesa Social. Estive ontem com o Alan Carlos, diretor de trânsito, com o Sargento Pereira. O Massoud não estava lá ontem, mas a gente falou bastante nele também. Um abraço para o Massoud, nosso secretário. Secretaria de Defesa Social, que cuida da parte de trânsito, Guarda Municipal, a Jari. Como é que estão os trabalhos lá? Eu vi que tem muita coisa aí para acontecer. Ontem realizaram a Blitz, né, que era uma demanda, né, dos motoristas de aplicativo, dos taxistas, para impedir aí, para tentar acabar com esse trabalho de motoristas clandestinos que tem na cidade. A gente viu ontem a prefeitura agindo nesse sentido. Como é que estão os trabalhos aí, com as conversas com o Massoud? Falo que foi uma pasta que me surpreendeu positivamente de forma assim muito grande, sabe, Tenente Melo? É uma pasta ampla que trata de diversos assuntos e que essa turma não se privou, né, de atuar em todas as áreas. Então, se a gente for falar aqui no programa só sobre esse tema, pega a hora toda. Já acabou o tempo do programa. Mas eu falo que lá tem a Defesa Civil, que eu esqueci de falar. Não, eu vou tocar nesses assuntos, nesses braços todos que o pessoal está trabalhando, né? O Alan Carlos é uma surpresa muito grande, que compôs conosco o governo. Eu falo que o Tenente Melo, e aqui não é porque eu estou na tua presença, é uma pessoa que defende mais, né, bons nomes dentro da administração e também com bons projetos. Então eu falo, o Alan Carlos foi um desses, mas também, né, a defesa com relação ao motorista de aplicativo, taxista, fiscalização do transporte clandestino. A gente teve uma conversa sobre isso esses dias na prefeitura. Sim. Então isso é uma das coisas que a administração vem atuando dentro da pasta de defesa social. O secretário é o Massoud, que está coordenando isso tudo junto com os colaboradores. O Alan, dentro da organização do trânsito, a gente vem trabalhando e repensando o trânsito, vendo as necessidades de modificações de algumas ruas, interdição de outras, fechamento, melhor sinalização, iluminação, pintura, e ele vem cuidando muito bem dessa área, e isso vem acontecendo na cidade. É visível, é só a gente andar pela cidade, o pessoal vai ver que essa turma não para. A outra é a área da defesa civil. Isso foi algo que a gente vinha discutindo durante muito tempo e muito pouco foi evoluído nessa área, sendo que é uma área que precisa de muita evolução,
tendo em vista que aqui a gente tem um problema das cheias no final de ano. Então, a chuva ela assola a cidade de Itajubá e as enchentes, grande parte da nossa cidade. Então, está lá o César, que assumiu a pasta, que vem trabalhando em parceria com o Corpo de Bombeiros, com o Exército, com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente. Mas por que Agricultura e Meio Ambiente? Porque no período de chuva, água e enchente. Em período de seca, queimadas. É algo que a gente começou a desenvolver, está sendo construído e vai ser enviado hoje para a Câmara, para que a gente tenha, né, o nosso Conselho de Defesa Civil aprovado, para que a gente possa estar aptos, quando tivermos alguma fatalidade na cidade, que a gente possa buscar recursos dentro da Defesa Civil. Tive semana passada reunido com o Sargento Vanderlan, que é o coordenador regional aqui, que está em Pouso Alegre, mas que está nos prestando assistência. Então também vem fazendo um trabalho brilhante. O Pereira, que é quem cuida da Jária, né, na organização administrativa do trânsito, mas também junto com o Masud, vem trazendo propostas para melhoria da organização do trânsito, principalmente do estacionamento rotativo. Então nós já estamos estudando a possibilidade de transformar, né, o nosso estacionamento rotativo numa forma melhor de atuação. Então o pessoal pode esperar que vai ter notícias, nós teremos notícias em breves com relação a essa área. Toda a pasta de defesa social vem atuando assim de maneira incansável nesses todos os braços que nós temos lá dentro. Então, essa questão do combate a queimadas, Cristian, a gente tem acompanhado também através da Câmara e das redes sociais da Prefeitura, né, o trabalho que está sendo feito nesse sentido. E a questão de queimadas é uma coisa interessante. Se não tiver nenhuma, é porque o trabalho foi bem feito, mas ninguém lembra. Sim. Mas se acontecer como aconteceu ano passado, que a gente teve uma estiagem muito grande e foi o maior foco da história, mais de 200 focos de queimadas em Itajubá. Aí todo mundo se incomoda. Então é o tipo do trabalho que, se não for feito com planejamento, com antecedência, como a equipe está trabalhando, ninguém vai perceber que deu certo. Só percebe quando dá errado. Exatamente. Mas eu falo que a administração, né, Tenente Melo, tanto o prefeito, o vice-prefeito, quanto os vereadores, é importante que funcione quase como que um árbitro dentro de uma partida de futebol. Eu faço sempre alusão ao futebol porque eu gosto de futebol. Porque ele acha que é atleta, né? O Luciano acha que joga bem, né? Então... Gosta de dar umas bicudas. Mas o árbitro, quando ele não é notado num clássico, ele fez um bom trabalho. Então o que a gente está tentando aqui, atuar em todas as áreas, e essa é uma delas. O pessoal do Meio Ambiente, da Agricultura e da Defesa Social tem atuado assim de maneira brilhante, junto com os nossos parceiros. Não posso deixar aqui de citar Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército Brasileiro. Todo mundo está empenhado realmente em que a gente não tenha focos de incêndio. Não ter é quase que impossível, porque realmente é difícil. Mas a gente, paralelo, trabalhamos uma lei que multa aquelas pessoas, né, que penaliza aquelas pessoas que insistem com o incêndio voluntário, né, que eles colocam de forma proposital para poder limpar o pasto, para que o pasto possa crescer. Então a gente vai autuar essas pessoas. Nós não estamos trabalhando aqui de forma na brincadeira, a coisa é séria, porque o risco à saúde é muito grande, além do que a gente está na pandemia, que o principal problema da pandemia é respiratório. Então, a piora do ar influencia de forma indireta nessa questão, né, da respiração das pessoas. Então, a turma já tem trabalhado dentro das zonas rurais, criando os aceros para impedir que esse fogo se propague. O que é o acero, Cristian? É quase que um corte que é feito dentro do pasto, né, dentro dos campos, utilizando os nossos tratores. A Secretaria tem 4 tratores que são utilizados para o produtor rural no momento do plantio. Mas como esse momento agora não tem plantio, então esses tratores estão empenhados em criar esses aceros, esses cortes dentro da terra, das propriedades rurais, para que impeça a passagem, né, ou o alastramento do fogo. No caso de ter um foco, esse foco não se espalha muito. A gente consegue combater ele de forma mais efetiva. Entendi, bacana. Bom, ainda na área aí da defesa social, não tem como não falar. E a Valônia? Como é que está a questão da Valônia? Nós tivemos ontem, inclusive, uma reunião, né, da qual fez parte. Nós criamos uma comissão no início do ano, dentro da prefeitura. São diversos membros que participam, coordenados pelo Carlos Conte, que é o secretário de gestão, e veio atuando desde dos problemas que a gente tem dentro do transporte, mas também com a parte burocrática.
contrato, licitação, valores, tudo que engloba o contrato da Valônia, essa comissão tem atuado de maneira assim brilhante. E ontem nós tivemos uma reunião com os representantes da Valônia, tiveram aqui o proprietário da Valônia e o gerente da Valônia, o Cristiano e o Romeu, junto com essa comissão, com representantes dessa comissão, que fizeram parte dela o Carlos Conte, o Conrado, secretário de Finanças, que também faz parte da comissão e que tem ajudado a gente demais, e o Massoud, secretário de Defesa Social. A gente veio atuando porque lá no início do ano a Valônia fez um pedido de aumento da passagem em R$ 8,00 e uns quebrou, R$ 8,40 e poucos centavos. Mas como assim R$ 8,00? Não... O valor que paga-se hoje, R$ 4,00, já é caro para o cidadão. Como é que nós vamos aumentar para 8? Não tem como, isso aqui não tem cabimento. Aí a gente montou uma comissão em cima do que a gente também pôde acompanhar durante a eleição. O número de reclamações, falta de horário, e a pandemia agravou isso mais ainda, porque não podia... O ônibus é um local que se aglomera passageiros, aglomera pessoas, o número de horários foi reduzido, a questão da zona rural ser a tarifa ser um pouco mais cara, mas ainda assim ela não é o suficiente para custear o trânsito dentro da zona rural. Então tem diversos problemas que estão sendo trabalhados, estão sendo estudados para que a gente possa ter um transporte melhor na cidade de Itajubá, atendendo a toda a população. Então a gente tem identificado vários pontos. Vou dar um aqui, por exemplo, né? O transporte público, ele é público, mas a gente ainda tem, né? O usuário gostaria do quê? Eu quero pegar o transporte na porta da minha casa e descer na porta do meu local de trabalho ou até onde eu tenho que ir. Só que isso é possível para uma pessoa, mas para todo mundo que usa, a gente não consegue. Então uma das coisas que a gente identificou, o número grande de pontos de parada espalhado principalmente dentro dos bairros, foi uma coisa que a Valônia trouxe. Isso afeta às vezes a questão do cumprimento do horário. Então ele tem que ir parando de 200 metros para atender os passageiros. Então se a gente se diminuir os pontos e especificar melhores eles dentro dos bairros, a gente pode melhorar a questão de horário de atendimento. Isso a gente vai falar aqui de novo, né? É um tema que é muito amplo. São diversos pontos, a qualidade do veículo, o ano do veículo, o valor da passagem, que isso é outra coisa que todo mundo quer. Eu quero utilizar o transporte e pagar o menos possível. Saindo da porta da minha casa. Então isso é uma dificuldade que a gente tem na cidade de Itajubá. Ela não é uma cidade plana também, então isso acaba encarecendo porque aumenta o consumo de combustível quando você tem que entrar pelos bairros, subir morro, descer morro. Mas eu falo, tudo isso a comissão está trabalhando e inclusive, Tenente Melo, a gente discutiu ontem lá a necessidade de ser feita uma apresentação para todos os vereadores, para que todo mundo tenha conhecimento do que está acontecendo dentro desse trabalho. Então isso vai acontecer aí para a próxima semana, talvez. É bom saber. Precisamos realmente de resultados práticos, melhoria na qualidade do serviço prestado à nossa população da Valônia. Isso aí é um assunto que está sempre em pauta, sempre sendo discutido. Só para o ouvinte entender, né? Quando a gente recebeu essa proposta de aumento, isso em cima de uma planilha de custos e tal, a gente falou, não, negativo, isso aqui, aumento de R$ 8,00 a passagem é impossível, mais de 100%. No momento de pandemia, que está todo mundo passando por dificuldade, a gente não pode deixar isso acontecer. Então nós vamos ter que estudar e aí a gente começou essa avaliação para ver o que pode ser feito para melhorar o transporte, para que a gente tenha um transporte atendendo bem a população da melhor maneira possível, do melhor custo possível para a população. Essa acho que é a visão, né, do gestor. Com certeza. Bom, gente, nós vamos agora colocar no ar, vamos fazer um intervalinho rápido, mas nesse intervalo nós vamos colocar no ar um quadro novo que a gente está trazendo hoje no programa. Há 2 semanas, você que acompanhou o nosso programa, eu entrevistei ele aqui, é um ex-aluno meu e hoje ele é politicamente muito atuante, né, nas redes sociais, o João Vitor Amaral. E ele vai participar a partir de hoje como comentarista do nosso programa. Então, agora, durante o intervalo, você vai ouvir o comentário do João Vitor Amaral sobre algum fato político que está acontecendo nos últimos dias. Retornando do intervalo, Luciana, a gente vai falar com o prefeito. Ele esteve em Brasília com o senador Rodrigo Pacheco e com o deputado Bilac Pinto. Ele esteve em BH com o Zema. Ele está trazendo a UAI para cá e a gente precisa conversar sobre isso. E aí a gente entra em educação, aulas presenciais, volta ou não volta? Covid, quais são as novidades? E as perguntas dos nossos ouvintes. Agora você fica com o comentário de João Vitor Amaral. Aqui quem fala é o João Vitor Amaral e hoje nós estamos aí inaugurando esse novo quadro aqui dos Bastidores da Política,
na qual estaremos juntos semanalmente comentando e opinando sobre os principais pontos da política brasileira. E para iniciar esse novo quadro, nós não poderíamos deixar de comentar sobre um ponto bem polêmico, para já começarmos essa nova corrida aí bem quente, né? Pois bem, no último sábado, no dia 8 de maio, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, compartilhou na sua conta do Twitter um vídeo de uma senhora defendendo abertamente a descriminalização da maconha. Mas ela não especificou para quais usos exatamente, né? No vídeo, essa senhora diz o seguinte, abre aspas, legaliza essa porcaria, vai fumar quem quiser, porque proibido, já tá todo mundo fumando, fecha aspas. Além disso, logo após esse vídeo, junto com esse vídeo, né, na publicação, o ministro Barroso se manifestou da seguinte maneira, abre aspas, o depoimento dessa senhora vale por alguns tratados jurídicos e sociológicos. Merece ser visto com atenção e respeito. Fecha aspas, né? Pasmem vocês. Essa é a opinião de um ministro do STF, né? Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele já tem se declarado aí, muitas vezes, né, frequentemente, claramente, um militante, né? Um ideólogo. Já tem revelado muito tempo suas opiniões progressistas, né? E seu ativismo político, né? O que não caberia para um membro da alta corte do judiciário brasileiro. E o problema também é que essas opiniões dele, né, muitas vezes são consideradas por ele de alta cultura, né? São muito sábias, né? E também são consideradas para ele a verdade absoluta de todo o conhecimento jurídico brasileiro, né? Ele se julga muitas vezes, como eu costumo dizer, o cavaleiro ungido contra os bárbaros alienados, né? Isso tem um perigo, né? O perigo, né, o problema é que essas opiniões caóticas, como por exemplo a liberação das drogas, entre outras, na qual grande parte dos brasileiros são contra, elas não estão muito longe de se tornarem realidade. Por quê? Porque o STF, ultimamente, já tem se revelado muitas vezes, né, se comportado frequentemente de uma maneira muito autoritária, de uma maneira arbitrária, né? Desrespeitando em diversas ocasiões os outros poderes, o poder legislativo e o poder executivo, né? Causando assim, muitas vezes, por suas decisões arbitrárias, o desequilíbrio entre os três poderes fundamentais para a democracia, né? Muitas vezes, ao invés de se manter apenas como um guardião da Constituição, que é o que deve ser feito pelo STF, ele ultrapassa esses limites e acaba querendo legislar ou atrapalhar o trabalho do executivo, né? Portanto, seria bom, né, seria necessário algo que limitasse, né, esse ativismo do Poder Judiciário, algo que colocasse uma barreira clara, né, no Poder Judiciário para que ele faça apenas o que ele é destinado a fazer, que é julgar, né, aquilo que está lá prescrito na Constituição brasileira, né? E nós até tivemos essa oportunidade de barrar, de limitar essa arbitrariedade do Judiciário, do STF, né? Na última semana, na Câmara dos Deputados, foi apresentado um projeto de lei que define crime de responsabilidade usurpar a competência do Poder Legislativo, né? Seria então crime de responsabilidade qualquer decisão dos ministros do STF que caberiam, na verdade, ao Poder Legislativo, né? Ou seja, basicamente, impedir o Judiciário de legislar, né? Manter os princípios da separação dos poderes que está prescrito pela nossa Constituição. Esse projeto de lei faria, em tese, isso, limitaria essa arbitrariedade do STF. O problema é que esse projeto de lei não foi aprovado.
por 33 votos a 32, faltando apenas um voto, um pouco mais de um voto para ser aprovado, não conseguimos aprovar esse projeto de lei. E assim nós continuamos sujeitos a esse autoritarismo do Poder Judiciário. O problema é que enquanto nós não tivermos uma garantia, enquanto a gente não tiver uma limitação, né, nós estaremos frequentemente sujeitos à vontade do STF. Né? Nós corremos frequentemente o risco de sermos surpreendidos por essas decisões que muitas vezes, além de absurdas, né, elas ocasionam uma grande instabilidade política, social e até mesmo moral. Né? Ou seja, nós precisamos imediatamente ter a consciência de que o STF não tem o poder e nem a competência dos outros dois poderes. Nós precisamos imediatamente limitar esse autoritarismo, né? Porém, enquanto isso não acontece, estamos correndo o risco aí, a qualquer hora, a qualquer momento, de sermos, entre aspas, agraciados com essas ideias absurdas que ocorrem aí, que passam na cabeça desses ministros do STF, como, por exemplo, essa que eu acabei de citar, do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês, tenham um bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Meus alunos, tanto o João Vitor como as duas irmãs. Bom, vamos lá. Tá sem som no Facebook ou tá com som agora? Tá com som agora aqui? Beleza, então. Vamos retornar agora com o nosso prefeito Christian e algumas perguntas. Vou já passar para as perguntas aqui dos ouvintes. Mas, Christian, você esteve em Brasília com o deputado Bilac Pinto e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí, o que foi tratado lá? Eu falo que é uma satisfação, sabe, Tenente Mello, de ser recebido lá na residência oficial, né, do Senado, do presidente do Senado, que é o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Ele é de Lavras e desenvolve um trabalho aqui na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, né? Foi deputado federal e tem uma relação muito forte com o deputado federal Bilac Pinto. E os dois são do DEM, que é o meu partido. E eu, inclusive, fui para o DEM por causa dos dois, para poder estreitar o laço. E hoje, de poder aproveitar, né, essa onda, né, essa maré positiva para nós aqui. A gente foi lá discutir diversos assuntos, foram vários temas que foram colocados na mesa com relação ao tratamento oncológico aqui para a nossa cidade, ou pensar, né, de forma regional a saúde. Enfim, foram vários temas, mas o mais discutido deles lá, que é algo que a gente vem batalhando já há muito tempo aqui na cidade, que a gente fala muito, é o trevo do Jardim das Colinas. E aí a gente fica muito triste por um lado, porque é algo que já estava se caminhando, a coisa estava indo, já tinha até recurso locado para que a gente tivesse o trevo realizado na cidade de Itajubá. E aí quando a gente tem uma reunião com o DENIT, que ponto que está o trevo? Sem recurso. Quase que na estaca zero de novo, não tem nada. Então a gente foi, poxa vida, isso é uma das coisas que desanima um pouco dentro da política. Por outro lado, tem que servir de impulso para que a gente continue firmes no propósito e faça com que a gente saia daqui de Itajubá, vá até Brasília para uma reunião com o deputado federal Bilac Pinto e com o senador Rodrigo Pacheco, tentar, né, um recurso para que a gente tenha essa obra realizada. Isso foi um compromisso que ele assumiu de batalhar e conseguir, né, colocar recurso na pasta para que a gente tenha isso aí licitado e realizado aqui na cidade de Itajubá, tendo em vista que nós já temos o projeto. Não é aquilo que nós gostaríamos, um viaduto, uma entrada diferenciada ali, mas se nós tivermos, né, a melhoria daquele trevo, a duplicação dele, a duplicação da ponte, 2 alças de entrada e saída, já vai melhorar aí muito a segurança de quem transita ali, né? E praticamente toda a cidade passa por ali uma hora ou outra. E aquilo é realmente um perigo, uma coisa feia para a nossa cidade. Então nós vamos continuar batalhando para que a gente consiga essa realização desse trevo. Esse foi um dos assuntos. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é exatamente essa. Não pode existir. Exatamente. Os recursos, quando a gente está na gestão pública, são muito demorados, é muita burocracia. A chance de dar errado é sempre muito grande. Né? O diferencial está naquele que não desiste. Naquele que insiste até ver acontecer. Então a gente fica feliz de ver essa sua postura.
e a gente sabe que uma hora vai dar certo. Vamos, aí vão dizer que foi sorte. Sim. Né? Aí vão dizer que foi sorte. No dia, nós entramos, né, dia 1º, e a gente já viu, né, movimentação na internet. Ah, mas e o trevo? As coisas não acontecem da noite pro dia, no estalar de dedos. Eu cito sempre, né, a questão do relacionamento. Se você quer ter um filho, como é que faz para você ter um filho? Primeiro você precisa encontrar uma pessoa. Depois você precisa relacionar, conhecer essa pessoa. Você vai casar, ter uma relação, e se tudo der certo, depois de 9 meses vai nascer uma criança que vai precisar de educação, de cuidados, de carinho, de alimentação, para virar uma pessoa, um cidadão. Então, olha como é que a coisa é complexa. E infelizmente dentro da política tem essa burocracia, esse processo todo, como quase tudo na vida. Precisa ter trabalho, precisa ter dedicação para depois ter a conquista. E isso é o que vem acontecendo com o trevo. A gente vem trabalhando de forma incansável, vamos esgotar, né, todas as possibilidades para que a gente tenha ele realizado dentro do nosso mandato. Esse é o que a gente se prontificou a fazer. A meta é essa. E colocamos ele, inclusive, no plano Super 25. Assim como o trevo também, você discutiu lá com o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Bilac Pinto, você conversou também com o governador Zema sobre outros assuntos. Que assuntos foram esses? Vamos lá, tive 2 vezes já, né? Eu falo em período aí de 100 dias, ter a oportunidade de sentar com o Zema, levar os pleitos da nossa cidade de Itajubá, referentes ao Estado, né? Referentes ao que eles têm jurisdição para poder nos ajudar. O caso do trevo, por exemplo. Por que foi com o senador? Porque o trevo passa por uma rodovia federal. O Estado não pode mexer no trevo e nem o município pode mexer no trevo. Eu poderia ter condições hoje de já alocar recursos para poder fazer o trevo. Só que a gente não pode. Depende de uma autorização, depende da União, né, do governo federal. Por isso que a gente foi conversar com o senador. E com o Estado, com o governador, tem coisas que estão ligadas a ele. Uma delas, por exemplo, é a ponte que liga Itajubá a Delfim Moreira. Ali é uma rodovia estadual, a MG 350. Esse foi um dos assuntos que a gente foi conversar com o Zema. Tendo em vista que ele está recebendo recursos da Vale para a infraestrutura, ele falou, poxa, então tem que ajudar Itajubá e a região nossa aqui. Aquela ponte é um crime, porque liga Fernão Dias a Dutra. As 2 principais rodovias do país passam pela BR-459. A gente sabe que ali ela tem um desvio, porque a BR-459 continua sentido Venceslau Braz, e ela entra sentido Delfim Moreira na MG 350, que é um trecho 10 km mais curto, melhor de se transitar, mas tem uma ponte de mão única. Então esse foi um dos assuntos que a gente foi conversar com o governador Romeu Zema, que também tratamos do credenciamento, porque a gente tem o tratamento oncológico, né, que é o tratamento de câncer aqui na cidade de Itajubá. O Hospital de Clínicas hoje está quase 100% pronto para que faça o tratamento. Ele já realiza o tratamento particular. E para realizar o tratamento pelo SUS depende do credenciamento do Estado e do credenciamento da União. Então é que a gente foi também lá discutir e trabalhar, entre outros assuntos. Um deles também foi a questão da Copasa. A Copasa está ligada ao Estado, o Estado tem sociedade dentro da Copasa. Então a gente foi conversar e mostrar um trabalho que você já esteve à frente, né, dentro de uma CPI que foi criada com relação à Copasa. Exatamente, né? Aqui na Câmara de Vereadores em 2018 nós presidimos a CPI. Isso. Então esse foi um outro tema que nós fomos levar para o governador para mostrar, né, que a Copasa, a gente tem uma água muito boa nas nossas torneiras, nas nossas casas, mas, no entanto, o sacrifício que o cidadão passa para que isso aconteça é muito grande com relação ao valor pago pelo tratamento de esgoto. Hoje o contrato não contempla zona rural, então a gente tem uma série de entraves dentro desse contrato. Você mesmo, Tenente Melo, me apresentou isso no início do mandato e a gente foi também levar esse pleito ao governador para que ele possa nos ajudar. Então essas foram algumas das ações que nós tivemos nessas 2 visitas, nessas que eu fui recebido lá pelo governador. Ambas, né? Eu não posso deixar de citar aqui o deputado federal Bilac Pinto e também o deputado estadual Dalmo Ribeiro, que foi quem nos ajudou, né, nessa relação, tanto com o governador Romeu Zema, quanto com o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você esqueceu de falar da UAI. Esse foi um dos temas também, é verdade. É que eu falo, são vários pleitos. Quando a gente... E tá bombando a internet. A hora que eu vi isso aí no Instagram da prefeitura, eu falei, caramba, como assim? Teremos uma UAI? Como assim, Christian? Teremos uma UAI? Quando a gente sai daqui, né, eu falo que são muitas coisas, muitos assuntos que a gente leva lá para cima, né, para Belo Horizonte, para Brasília.
e até menos do que a gente gostaria, porque a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer resolver. E aí, passo a passo, a gente ia ampliando o leque. E o AI foi uma delas. Em cima do que, né? Eu venho trabalhando, e a gente vê na política já há alguns anos, a confecção de carteiras de identidade, como acontece em Itajubá, dentro da delegacia, fila, o pessoal vai de madrugada para lá para poder pegar uma senha, para poder ter a sua carteira confeccionada. Dificuldade também na realização da carteira de trabalho. Essa é grande, essa é difícil. E eu vejo diversas outras áreas que o AI atua, mas essas duas são duas que podem iniciar no nosso AI aqui. Aí eu fui lá e numa conversa com o deputado Dalmo Ribeiro, do qual o filho dele, o Felipe, participou, que foi quem intermediou e falou: Christian, isso dá para eu conseguir te ajudar a levar para Itajubá. E aí o Felipe entrou nessa luta junto com o Dalmo e fomos até o secretário de governo, que pediu a chancela do governador, do Romeu Zema, e tivemos a resposta agora por esses dias que nós vamos receber o AI em Itajubá. Então a cidade de Itajubá já vem se estruturando, a gente alugou, né, um ponto que é ali ao lado do Iracã, onde funcionava a farmácia central, aquilo é alugado, e nós vamos levar para lá também o Minas Fácil, para dar todo o atendimento ao cidadão. Tudo que o cidadão precisar hoje, ele vai ser atendido ali, sob a coordenação do Conrado Navarro, que é o secretário de Finanças, que quando a gente conversou a respeito, comprou prontamente a ideia, defendeu a importância do AI instalado na cidade de Itajubá e defendeu essa integração do AI com a Secretaria de Finanças junto ao Minas Fácil, enfim, todo o atendimento ao cidadão, que o cidadão possa entrar ali e sair com o seu problema, né, com aquilo, com o pleito que ele levou resolvido. E aí tem outras áreas de atuação que o AI pode atender, são mais de 300. É fato. E aí eu falo, a gente quer trazer para Itajubá, né, aí é passo a passo, melhorar a questão do registro de carros, né, do emplacamento de veículos. Não tem cabimento hoje ficar uma fila enorme para a pessoa fazer a transferência de um carro. A gente precisa fazer através de agendamento. Isso é um outro assunto que a gente vem conversando já com o delegado regional aqui, que é o delegado Campos. Mandar um forte abraço, né, a toda a equipe lá, delegado Alexandre, Mário, todo mundo hoje. Acho que a gente, é uma das coisas que eu tenho defendido aqui, converso isso muito com o nosso magnífico reitor, professor Dr. Bortoni, que eu fico feliz porque as pessoas que estão à frente das suas instituições hoje, em todas elas na cidade de Itajubá, é o que ajudam e que fazem, né, promover esse desenvolvimento. E a gente está feliz, né, e nada disso é por acaso, coloco sempre Deus à frente de tudo, é Ele que nos guia e que faz com que essas pessoas de bem, né, estejam coordenando as suas instituições, e isso vem ajudando a nós dentro da prefeitura a realizar esse trabalho que a gente vem fazendo hoje aqui. E quando eu falo nós, Tenente Melo, não posso deixar aqui de citar e mandar um forte abraço para o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Dr. Nilo, que é o vice-prefeito e atualmente secretário de Saúde, que através dessa parceria, né, juntamente com todos os secretários, diretores, funcionários da prefeitura, vereadores, todo mundo está imbuídos, né, de promover o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Não, o doutor Nilo vai vir aqui qualquer dia desse, hein, Nilo? Já está na agenda aí, já falei com a Thalita, secretária de comunicação, a gente trazer o doutor Nilo para conversar um dia aqui conosco. Já deu meio-dia, mas o Luciano falou que hoje não interessa a hora. Na verdade, a catedral que tá, a matriz está adiantada. Nós vamos esticar aqui, porque agora, Christian, nós vamos entrar no assunto que todo mundo, né, lógico, é um assunto do momento. A questão da Covid, como que está o combate aqui na Itajubá, quais são as novidades, como é que está a questão da vacinação. Você já falou que chegou hoje vacina para a próxima semana iniciar uma nova onda de vacinação aí. Isso aí está relacionado diretamente com as aulas, aula presencial na rede pública. E aí, volta ou não volta? Como é que está essa questão? Não é uma decisão tão simples. Agora vamos então tratar desse assunto e aí depois a gente passa para as perguntas dos ouvintes. Algumas perguntas, ouvintes, a gente foi aqui incluindo no bate-papo aqui, claro, mas as que ficaram para trás eu vou voltar, tá tudo aqui anotado comigo no meu WhatsApp para a gente fazer a pergunta para o prefeito, tá? Então vamos lá, combate à Covid-19 em Itajubá e a questão das aulas presenciais, como é que isso está sendo discutido? Eu falo que o combate ele acontece, né, de maneira incansável por todos nós. Ela é uma doença coletiva, mas que precisa ser tratada, né, de maneira individual. É importante que cada cidadão faça a sua parte. A gente está numa campanha muito forte agora, né, para mostrar que a pandemia ainda não acabou, apesar dos números terem melhorado, os números de casos, o número de pessoas que são contaminadas.
Mas ela não acabou ainda. Tanto que se a gente for hoje, né, dentro das nossas UTIs, tanto na Santa Casa quanto no Hospital de Clínicas, a gente está com ocupação de 100%. Os leitos de suporte ventilatório melhoraram, mas a gente tem que estar atento a essa questão. Por isso que a gente tem feito apelo, né, e trabalhando com conscientização, mas também com fiscalização. Manter distanciamento, utilizar máscara, higienização das mãos, isso é respeito com o outro. Então, dessa forma, a gente vai conseguir superar isso tudo. A gente é regido aqui, né, pelo um programa do governo de Minas Gerais, que é o Minas Consciente. Ele quem dita aqui as formas como a gente tem que atuar através de ondas. Itajubá, né, ontem eles reuniram o comitê e mantiveram Itajubá na onda vermelha. E a onda vermelha, para já adentrar no outro tema, né, ela não permite o retorno das aulas. Isso foi uma coisa que foi discutida, inclusive, né, com os proprietários de escolas, diretores de escolas, que nós retornaríamos a aula aqui através de um decreto feito pela prefeitura quando nós estivermos na onda amarela. A gente esperava que isso acontecesse há 3 semanas, quando nós tivemos a melhoria dos números na avaliação do comitê. Falou, vai voltar para a onda amarela, vamos preparar porque vai retornar as aulas. E também, paralelo, a gente começou a fazer isso na Secretaria de Educação nossa, que rege, né, as escolas municipais públicas. O que nós fizemos? Criamos um decreto há 2 semanas para que os nossos professores pudessem retornar para as escolas, para já ir ambientando e dando aquela acolhida aos alunos quando a gente tivesse apto a retornar às escolas. Até na retirada de dúvidas, no atendimento aos pais, mas de maneira particular, não geral com o retorno das aulas presenciais nesse primeiro momento. Então a gente tem feito com muito cuidado, com muito zelo. Estamos discutindo, né, todos os temas ligados à pandemia e ligados às mais variadas áreas. A educação é uma delas de extrema importância para o desenvolvimento do cidadão. Nessa questão da educação, Cristian, tem muita pergunta aqui que está relacionada a isso. Vacinação de professor, vacinação até de pessoal estudantes da área de medicina, odontologia que estão em clínicas, atendendo. Como é que fica a vacinação desse pessoal? Legal. Você não quer vacinar esse pessoal? Muito, muito importante a sua pergunta, Tenente Melo, porque eu falo que a vacinação ela veio de cima. Quem organiza, né, os grupos de vacinação é o Ministério da Saúde, que encaminha a cada estado e os estados avaliam e encaminham isso aos seus municípios. O estado, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, criou, né, as normas de vacinação e a nossa Secretaria de Saúde aqui, junto com a equipe de imunização, com todo mundo que está ligado diretamente à saúde na cidade de Itajubá, vem realizando um papel brilhante e atendendo exatamente aquilo que é proposto, que é colocado por eles. Eu falo que Itajubá, inclusive, se destaca e muito na vacinação, na forma como vem acontecendo. A gente tem um exemplo agora aqui, que é o Itajubá Digital, onde as pessoas com comorbidade fazem um pré-cadastro, encaminhando, né, todos os seus dados através do site da prefeitura, e ela recebe um QR Code, um código, né, no celular, para quando ela chegar no momento de vacinação, ela já está apta a receber a vacina, facilitando, né, e dando uma celeridade muito maior do que qualquer outro lugar do Brasil. Eu falo que Itajubá se destacou e é diferencial nessa questão da vacinação da comorbidade. Isso por causa de um trabalho que vem sendo realizado dentro da prefeitura e dentro de todas as mais variadas áreas que a gente tem lá dentro. Nesse ponto é importante que a gente deixar claro, né? Não é a prefeitura que determina a sequência, né? Não é o prefeito quer vacinar a tal categoria antes. Eu ando na rua, o pessoal fala, motoboy, você tem que vacinar a gente está em grupo de risco. Eu recebo esses pedidos, a gente recebe esses pedidos. E claro, a gente encaminha isso para lá, para o Estado poder avaliar e ver o que está acontecendo. Por exemplo, alunos de medicina de 6º, 5º e 4º ano já foram vacinados. Eles estavam atuando diretamente, né, nos postos, tendo contato. E isso foi um pedido da própria diretora da Faculdade de Medicina que isso fosse avaliado. Agora, a gente está analisando para que tenha também, né, os alunos do 3º ano vacinado e provavelmente também os alunos do 2º e do 1º ano vacinados. E aí a gente fala também, né, dos alunos de enfermagem que estão atuando na vacinação. Mandar um forte abraço, né, à nossa faculdade de enfermagem aqui na cidade de Itajubá, Venceslau Braz,
que é parceira de primeira hora e que ajuda e auxilia demais a gente em todas as campanhas, né? Principalmente essa agora da vacinação. Essa questão da vacinação é importante. Outro detalhe também que tá agora está, né, sendo falado, muito sendo discutido isso, porque estão vacinando as pessoas com comorbidade. Isso. E aí vem o que é comorbidade? Não foi o Cristo que definiu isso, né? Não foi o Dr. Nilo que definiu isso. E eu até cito aqui o meu exemplo. Eu tô com 41 anos, estou falando agora publicamente minha idade, embora o Luciano acho que é mais. Tenho pressão alta, mas estou controlado, tomo remédio para isso. Isso não me caracteriza como um grupo que vai ser vacinado. Não. E as pessoas acham que sim, tem muita gente. Muitas pessoas. Mas o médico atestou que eu tenho uma comorbidade. Existe Mas o Christian não quer me vacinar, o prefeito não quer me vacinar. Aí vem aquela distorção. Existe um grau, existe uma avaliação, que ela está inclusive pública, ela está no site da prefeitura. As pessoas que têm dúvida, procurem informação nos veículos oficiais. Porque muita gente fala pelos cotovelos, muita gente inventa história, conta boato, conta mentira. Então vá até os órgãos oficiais de comunicação e a página da prefeitura é uma delas. Entra lá, você vai ver, tem uma lista, né, de todo mundo, todas as comorbidades, de tudo como deve ser proceder para que a gente tenha a vacinação. Nós vamos receber agora na próxima semana, né, não chegou? Normalmente a vacina que chega na segunda ou terça, ela vem até o aeroporto encaminha para distribuição que vem para a regional nossa em Pouso Alegre. E essas vacinas são interessantes porque elas são as vacinas da Pfizer. Se eu não estiver enganado, é a primeira vez que nós vamos receber a vacina da Pfizer porque ela é uma vacina complexa, porque ela tem uma temperatura muito elevada. E até então só as capitais estavam recebendo. Muito baixa, menos 70. Né? Olha para você ver, né? A temperatura que a gente tem que manter ela. E agora nós estamos preparamos a estrutura nossa, tanto que Itajubá vai receber um pouco mais de 1.000 doses dessa vacina para a gente continuar a vacinação aqui na cidade. Então as coisas estão caminhando, estão acontecendo de forma gradativa, mas muito bem organizada. A gente tem recebido muitos elogios da forma como a gente está fazendo. Então agradeço, né, a todo mundo aí que já foi vacinado, que pôde contribuir e dar os parabéns a nós. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A gente recebeu uma mensagem da Joana parabenizando pela organização da vacinação no Tigrão. Então a Joana deve ter levado alguém da família. Hoje, por exemplo, a gente está vacinando lá acima de 40 anos com comorbidade no Tigrão. Então se você tem comorbidade, fez o cadastro pelo site, e quem não tem celular, não tem facilidade com tecnologia, é só ir até um posto de saúde. As nossas enfermeiras, os nossos agentes comunitários estão prontos para poder instruir, né, e fazer da melhor forma possível para que todo mundo receba a vacina na hora certa. Perfeito, Cristian. Tem um comentário aqui do Diego, ele fala o seguinte: ouço comentários que as pessoas de Itajubá estão abusando, né, na questão do combate dos cuidados da Covid, mas se olhar os números da UTI ocupados, grande maioria é de fora. Não cai por terra essa narrativa de que Itajubá está fazendo errado? Pois se estivesse, não era para a UTI do Covid estar lotada só com pessoas de Itajubá? Interessante a pergunta dele, até para a gente explicar isso para as pessoas que acompanham o boletim diário da prefeitura e veem lá os números de leitos ocupados, né? Itajubá recebe pessoas de Itajubá e da região. Como é que a gente pode interpretar isso? Isso é interessante, muito boa colocação do Diego, para eles entenderem, né, que as nossas estruturas hospitalares, né, elas recebem pacientes pelo SUS, as duas são credenciadas, tanto a Santa Casa quanto o Hospital de Clínicas, para atender a micro-região. Então não é só paciente de Itajubá que a gente recebe aqui, a gente recebe pacientes de pelo menos 16 municípios. Mas como eu falei aqui, né, elas são credenciadas pelo SUS. O SUS é federal, então a gente também recebe pacientes da macro-região. Provavelmente a gente tem hoje aqui em UTI pacientes da macro de Pouso Alegre, talvez de Poços de Caldas, talvez de Varginha. E por ser credenciado SUS, né, isso todos os hospitais que estão preparados para receber a estrutura da Covid, que não são particulares, eles têm que estar prontos para receber paciente em qualquer lugar do Brasil. É o que a gente chama lá de vaga zero. E a cidade nossa aqui não é diferente. A gente tem uma estrutura hospitalar de primeira. A gente tem que dar graças a Deus por termos, né, essa referência, por sermos referência na área de saúde, mas que sim, a gente recebe pacientes da nossa micro-região. Tendo vaga, a gente pode receber até da macro, através do vaga zero. E é o que vem acontecendo. Realmente, o Diego tem razão. A maior parte das pessoas que hoje, né, estão recebendo atendimento nas nossas instituições não são de Itajubá.
Mas isso oscila muito, né? Como já foi, já teve um momento que era 70% da região e 30% de Itajubá. Como também nós já tivemos determinados momentos que eram 70% de Itajubá e 30% da região. Ela oscila. E essa onda ela pode chegar na cidade de Itajubá num determinado momento e na outra cidade em outro momento. E foi o que aconteceu aqui nessa segunda onda, né? A gente acompanhou a curva de Manaus e depois a gente teve a comprovação que nós tivemos aqui a variante P1 presente na cidade de Itajubá, que lamentavelmente foi uma das causas que tirou muitas vidas. O número de pessoas que foram a óbitos, o número de internados em março aqui em Itajubá foi muito alto, né? Igual a gente estava conversando, eu tive no gabinete do Christian na terça-feira, né, Christian? E aí você falou, essa onda agora está chegando nas cidades vizinhas. Por isso esses números hoje que o Diego cita aqui. Hoje, grande parte dos internados que estão na UTI são de cidades vizinhas, que elas estão passando pelo pico que nós passamos em março aqui. Então, Diego, seu comentário faz sentido, mas a gente está sempre alerta, porque nós também já passamos por essa situação. E hoje, as nossas instituições estão recebendo os pacientes, estão tendo estrutura para isso. Lembrando que a Prefeitura, em parceria com o Hospital e a Santa Casa, ampliaram os leitos. Quando tudo foi ficando complicado, houve o trabalho, o esforço da Prefeitura aí para a ampliação dos leitos, não é isso? Exatamente. A gente conseguiu, né, recurso próprio, pudemos ir lá, né, sentar com o Hospital de Clínicas, a Santa Casa, ver a possibilidade que eles pudessem contratar novos leitos. Só que não é uma coisa simples. Para você criar um leito, talvez a estrutura física, né, como o pessoal fala, vamos montar um hospital de campanha. Se monta o hospital, mas e o enfermeiro? E o técnico de enfermagem? E o médico? E aí existe um número, né? Para cada leito você precisa ter um médico, ou 10 leitos você precisa ter um médico, você precisa ter 2 enfermeiros, você precisa ter 5 técnicos de enfermagem. E onde é que consegue o profissional? A gente vê, né? Tanto o Hospital de Clínicas quanto a Santa Casa, a própria Prefeitura tentou contratar profissionais para que atuassem na área do Covid e a gente não consegue. Existe essa escassez da mão de obra. Então não é uma coisa simples. E outra coisa importante que aconteceu aqui, né, foi essa conscientização e essa união da região. Todos os prefeitos das cidades vizinhas aqui, né, que fazem parte do CISMAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, se uniram nessa luta e todo mundo colocou a mão no bolso, tirou recurso próprio para que a gente pudesse, né, fazer essa contratação de leitos e oferecer essa melhor estrutura para que os nossos pacientes aqui não ficassem sem atendimento. Diferente, apesar da nossa linha aqui, da nossa curva, ter seguido a curva de Manaus, foi muito parecida por causa da variante P1, Manaus ficou sem atendimento para a população. Imagina, teve gente que chegou para o hospital e não foi atendido. Morreu ali na fila de espera, sem oxigênio, sem ar. Isso é muito triste do que aconteceu lá em Manaus. E aqui não. Nós tivemos um alto número, um índice de óbitos, nós tivemos, mas todo mundo recebeu atendimento. E isso as instituições aqui não se privaram e não se cansaram no trabalho. Está todo mundo desgastado? Está todo mundo cansado dessa pandemia? Tá, mas ela ainda não acabou. A gente tem que continuar nessa luta. E essa é uma das campanhas que a Prefeitura tem promovido, né? A pandemia não acabou, exatamente para a gente não perder aí a mão e manter a preocupação e o cuidado. Exatamente. Ô, Cristian, aquela nossa conversa que nós tivemos terça-feira se confirmou, infelizmente, né? Confirmado um caso lá no Maranhão. Exatamente. Da cepa que veio da Índia, é isso? Foi da Índia. A gente tinha acabado de conversar, porque tinha acabado de acontecer o fato, né? Veio um navio da Índia que atracou no Maranhão e identificaram pessoas com Covid e isolaram o navio, mas fizeram um teste e foi antes de ontem nós tivemos a confirmação então da cepa da Índia, que estão dizendo que ela é mais forte ainda que a de Manaus, que até o momento era a mais grave de todas elas. Então eu falo, por mais que nós já estejamos cansados, ninguém aguenta mais essa pandemia, a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que continuar enfrentando, tem que continuar lutando. E as principais ferramentas, quais são? Manter distanciamento, não evitar aglomeração, utilizar máscara e higienização das mãos. Dessa forma a gente vai superar isso. Vamos pensar e ter fé em Deus que vai chegar esse momento. E enquanto a vacina vai chegando, exatamente, vai imunizar todo mundo. Bom, 3 últimas perguntas para poder liberar o nosso prefeito, que ele tem agenda também, né? Eu vou passar aqui, a Maria do Bairro Estiva, ela fala sobre a fonte da Praça Central, que não está funcionando 100%, tá, Christian? Estou passando aqui a sua colocação. Não sabia, muito obrigado aí a Maria. Porque ela fala da fonte lá da Praça Teodomiro Santiago. E isso eu vou falar, né, com relação à fonte, com relação a diversos problemas que às vezes a gente tem na cidade.
é humanamente impossível a gente conhecer todos eles. Quem que pode nos ajudar? A população. A ver, tô com um probleminha aqui. Isso é mais uma ferramenta que nós vamos criar. O pessoal da tecnologia nossa já vem trabalhando no aplicativo da prefeitura para que o cidadão tenha acesso ao aplicativo e dentro do aplicativo ele aponte as falhas que nós temos na cidade para que as nossas equipes possam dar manutenção e possam resolver esses problemas. Isso é uma coisa que vai começar a acontecer aqui através dessa ferramenta que hoje todo mundo, grande parte, usa, né, que é o celular. Mas enquanto isso, com certeza a rádio é um grande caminho, vai ser sempre um grande caminho. É um canal e muito bom. o próprio programa que a gente tem, né, que é o Fala Cidadão. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuem, né, com esses problemas que a gente tem na cidade aí, para que a gente possa sanar. Vamos lá, rapidinho para a gente poder liberar o nosso prefeito aqui. O Tony pergunta para quando estão previstas as obras de drenagem do bairro Vila Rubens? Bairro Vila Rubens. Não tem nenhuma obra prevista de drenagem para o bairro da Vila Rubens. A gente sabe que existe um problema sério lá. Nós fizemos um trabalho muito grande no início do ano por causa das cheias, que principalmente lá na Rua da Grota, né, a gente fala assim, mas pensa que todo mundo entende. Vamos, pessoal, no início do ano, gente, choveu muito. Nós tivemos ali no bairro da Vila Isabel uma quantidade muito grande de águas por causa de uma bacia que tem ali atrás. E essas águas desceram todo o bairro da Vila Isabel pela Rua da Grota e adentraram o bairro da Vila Rubens e tomou o bairro da Vila Rubens. Aí a gente percebeu o seguinte, não existe projeto dentro da prefeitura para que as coisas sejam realizadas, a gente precisa ter um projeto de engenharia, a gente precisa estudar muito bem o que está sendo feito. De forma paliativa, o que a gente fez? Nós colocamos toda a equipe de obras lá para fazer a limpeza desses bueiros, essas bocas de lobo que a gente tem no bairro, e fizemos também a limpeza do Ribeirão Água Preta, que é quem dá a destinação, quem caminha essa água que passa ali para que ela deságue no Rio Sapucaí. O pessoal que for, né, até lá hoje vai ver até de forma diferente. Antigamente tinha um terreno baldio ali na Vila Rubens, cheio de entulho. Nós tiramos todo aquele entulho porque ali era passagem para as águas. Fizemos uma rede pluvial embaixo dela, vamos abrir agora para que as águas possam adentrar por baixo dessa, hoje uma pracinha. Colocamos um balanço, fizemos uma mesa de ping-pong, iluminamos, colocamos luz de LED, o pessoal vai passar lá hoje vai até assustar. Nossa, mas está claro. Deixamos uma coisa bem bonita e o pessoal pode ver. Depois foi até uma boa ideia, eu vou postar o antes e o depois, o pessoal ver como era ali na Vila Rubens. Isso já é uma das coisas que está relacionada a essa melhoria no escoamento de água. Mas a gente já está trabalhando junto com a nossa equipe para que a gente tenha esse estudo e esse projeto realizado para que a gente possa tentar amenizar o problema das cheias da Vila Rubens. Tendo em vista que parte da nossa cidade, gente, foi construída abaixo da cota do Rio Sapucaí. E isso quase que impossibilita, quando nós tivermos realmente uma grande quantidade de chuvas, da gente não ter essas áreas cheias. Mas o que a gente está fazendo com obras de rede pluvial, e já fizemos em diversos bairros da cidade nos últimos 8 anos, é tentar amenizar e fazer com que essas águas possam escoar de forma mais rápida. E o bairro da Vila Rubens, podem esperar, vai ser contemplado dentro da nossa administração. Isso foi feito agora num passado recente, né, Cristian? Na Medicina, na Varginha. Exatamente. E a Vila Rubens também é um bairro que precisa desse atendimento, mas como você disse, projeto completo, bem feito. Né, a gente vai trabalhar nele, nós vamos estar reunidos lá com os moradores do bairro da Vila Rubens, já fui lá algumas vezes, e tendo em vista que essa pracinha com essa melhoria já foi realizada exatamente por causa disso. E a última pergunta aqui, Wagner, vou encerrar com você, Wagner. O Wagner pergunta o seguinte, a respeito dos asfaltos recém-feitos em Itajubá, em alguns pontos se deteriorando, apresentando vários problemas. Que ações estão sendo feitas, por exemplo, garantia contratual quanto à qualidade do serviço, etc. Como é que está sendo trabalhado isso, Cristian? Isso a Secretaria de Obras já notificou, né? Todas as 3 empresas que prestaram serviço aqui, se eu não me engano, RD, Pav10 e Duro na Queda. Essa grande, né, número de asfaltamento que foi feito na cidade é visível, a gente percebe que em vários locais o asfalto está quebrando, está trincando. Então, todos esses locais que estão sendo identificados, né, que está tendo alguma destruição de asfalto, a gente está notificando a empresa para que ela possa vir aqui e sanar esse problema. Nós não podemos ficar com esse ônus, né? Isso foi custeado, foi pago com recurso público e isso para nós é muito caro.
Então a gente tem que saber zelar por esse patrimônio. E a gente, tudo, né, que pudesse ser feito de fiscalização para que a gente tenha essas obras, né, entregues do jeito que nós gostaríamos. E quando acontece uma falha no asfalto, já não fica mais do jeito que a gente gostaria, né? Porque a gente quer ver a coisa lisinha, bonitinha. O remendo nunca é igual. Exatamente. Quando o pessoal, dentro do contrato, o que ele arruma é só aquele local ali onde aconteceu aquela quebra, aquela falha. Então, isso está acontecendo, o pessoal está aí, inclusive, né? As empresas estão aí dando essa manutenção para que a gente tenha, né, a pista de rolagem, os nossos asfaltos, as nossas ruas bem organizadas para que a gente possa transitar com segurança na cidade de Itajubá. Inclusive eu estive ontem lá próximo da ponte da Imbel, ali exatamente na ligação na margem do Rio Sapucaí, que liga na Zé Teófilo, que liga a ponte da Imbel ali até a P4. A empresa está lá nesse momento. A empresa está lá, né? Ela chegou ontem, né? Ontem por volta de 1 da tarde eu estava lá e a empresa estava lá começando os primeiros trabalhos exatamente de recuperação do asfalto. Foi antes de ontem chegar lá, não foi? Antes de ontem. Hoje é sexta, é verdade, foi quarta-feira. Ô Christian, olha, muito obrigado mais uma vez, tá? Aqui muitas perguntas chegaram, acho que eu consegui responder quase todas ao longo do nosso bate-papo. Se alguém ficou para trás, me desculpem. O pessoal continua perguntando de vacinação de professores. Eu sou professor, também estou preocupado com a minha vacina. Só para o professor saber, isso foi uma das coisas que a gente brigou, né? E estamos tentando ainda, né? A conscientizar a Secretaria de Estado, através do governador, para que eles coloquem, né, os professores, na verdade, os profissionais de educação. Isso, além dos professores, toda a rede, para que eles possam receber as suas vacinas e aí dar uma segurança maior, né, quando a gente tiver o retorno às aulas. Então isso é uma das coisas que a gente está brigando, mas não depende só da gente aqui. É importante que o pessoal saiba disso. Muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam nosso programa hoje. Christian, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por trazer as informações com clareza, com transparência para todos que acompanham o nosso programa aqui. Tenente Melo, eu que agradeço aí o convite, agradeço o programa, agradeço a Rádio Futura, né, por levar a informação realmente do jeito como ela é. E agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou agora, e aproveito para fazer esse apelo, né, e reforçar esse pedido. A pandemia ainda não acabou, pessoal. A gente quer retomar as nossas vidas, mas é muito importante que a gente faça atentando sempre para a higienização das mãos, utilização da máscara, manter distanciamento e evitar aglomeração. Dessa forma a gente vai superar isso tudo. Contem sempre, né, com a nossa administração, e aí eu falo em meu nome do nosso vice-prefeito, secretariado, diretores, vereadores e todo o corpo da Prefeitura de Itajubá, que vem trabalhando de maneira incansável, transparente e sempre presente nos nossos bairros, buscando a melhoria aqui e o desenvolvimento da nossa cidade de Itajubá. Muito obrigado a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e excelente final de semana. Um excelente final de semana para todos nós. Christian segue aí no seu trabalho na Prefeitura de Itajubá, encerrando agora seus primeiros 10% de mandato, mas tem muita coisa pela frente e muito trabalho também. Para você que acompanhou o programa hoje, meu muito obrigado. Para você que não conseguiu acompanhar ou que perdeu alguma coisa no programa, ele estará disponível no Facebook da Futura FM. E o comentário do João Vitor Amaral, que se você perdeu o áudio ou a parte dele, já está disponível também no YouTube da rádio. Muito obrigado a todos. Próxima sexta-feira nós nos reencontramos. O Luciano vai tirar umas férias agora, vai ficar de resguardo, sendo bem cuidado pela Fábio em casa alguns dias, mas a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira, ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura FM. Um bom final de semana a todos, Deus abençoe a nossa Itajubá e até a próxima, se Deus quiser.